fui convidado a trazer uma palavra, eu vou trazer uma palavra que tem queimado no meu coração. Uma palavra que o Senhor falou a semana toda, durante a semana que eu pensava nessa palavra, eu ficava mudando, sabe? Eu até peguei e disse, eu não vou nem mais olhar isso aqui, eu só vou ler, eu não vou mais olhar o esboço, porque senão eu não vou parar. E eu queria que vocês abrissem comigo em Atos 2, 42. E, se fosse para mim dar um título a essa mensagem, eu daria a marca de uma igreja cheia do Espírito Santo. Todos acharam? Amém? Eu vou ler aqui rapidinho. O título fala assim: Como viviam os convertidos. Deixa eu pegar na mão aqui, é mais fácil. E a palavra fala assim no 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos à medida que tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Louvavam a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Senhor, quero te dar liberdade agora, Senhor, sobre a minha vida, Pai. Que, Senhor, não seja a minha boca falando, Senhor, não seja o meu sentimento, Senhor. Mas que seja, Senhor, a tua boca aqui na terra, Senhor. Que seja a tua boca, Senhor, falando com a tua igreja, Pai. Que eu consiga, Senhor, transmitir, Senhor, aquilo que tu queres falar nessa noite, Senhor. Senhor, tira os meus medos, os meus nervosismos, Senhor. Senhor, eu dependo de Ti, Pai. E que nessa noite, Senhor, seja uma noite, Senhor, que possamos sair diferentes, Senhor. Impactados pela Tua palavra. Eu queria começar a fazer umas perguntas, antes de tudo, para a gente refletir durante a mensagem. O que é a igreja? Como ela deve estar atuando no nosso século? Quais são os nossos desafios no mundo em que nós vivemos como igreja? Quais são os pecados atuais? Em que a gente tem acertado como igreja? Como a igreja tem acertado? Muitas são as interrogações, né? Mas em Atos 2, ela nos mostra tem tantas coisas para tirar aqui, mas 4 pilares que essa igreja tinha um fundamento. Eles eram firmes e constantes. E eu queria falar sobre isso. E a primeira coisa que a gente vê em Atos 42, quando a gente começa a ler, falam que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. No texto diz que eles eram perseverantes. E o que é isso? Eles permaneciam com frequência na busca de um objetivo. Eles não desistiam e não deixavam o desânimo os abater. Muitas vezes a gente foge ou a gente corre de ler as Escrituras porque a gente está desanimado, e seria o contrário, né? Quando a gente está desanimado, a gente devia correr para a palavra, para achar que tem a solução. E geralmente é o contrário, né? A gente corre das Escrituras. Não é pelas circunstâncias, a gente não tem que viver pelas circunstâncias em que a gente tem vivido, mas sim sobre o que a palavra fala. E quando a gente começa a ler aqui, a gente vê que o Espírito Santo, né, um pouquinho antes, ele desce sobre os discípulos e há novos convertidos, né? Quando Pedro abre a boca e prega, há 3.000 almas
que ouviram a pregação. Então eles precisavam aprender o que era essa vida. Eles precisavam aprender, meditar na palavra, buscar, para aprender essa nova vida que eles teriam que estar, né, na doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos era ensinada acerca da palavra e sobre Jesus, sobre o Senhor. E para que Amém. E para nós que temos a Bíblia completa, perseverar na doutrina dos apóstolos significa observar as Escrituras, aprender e pôr em prática o que o Senhor tem nos ensinado. Significa permanecer nas Escrituras. E o que tiver fora dela, mano, agora eu vou falar bem sério, porque a gente tem visto tantas coisas entrar dentro das nossas igrejas. O que estiver fora da palavra, cara, rejeita ela. Tira fora. Por isso que em Oséias 4:6 fala, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. E aqui a gente vê um povo que, novos convertidos, foram para a doutrina, foram buscar o que eles precisavam ter. O que eles precisavam fazer para a sua vida, para ter uma caminhada com Jesus, para se alinhar com aquilo que o Senhor Ele quer com a gente. E o apóstolo Paulo ele enfatiza o ensinamento da palavra em 2 Timóteo 3, 14 e 17. Queria que você abrisse comigo rapidinho. Deixa eu ver se eu vou achar o Timóteo agora. Segunda Timóteo 3, 14 e 17. A palavra do Senhor fala assim: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-los sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o Senhor, o servo de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Em 2 Timóteo 4, 1, 2, eu não vou ler, mas vocês podem anotar, ele enfatiza isso de novo. Vê a importância da gente estar habilitado. A palavra pura do Senhor, ela traz edificação para a igreja. Ela é um pilar que, cara, sem palavra não tem como uma igreja sobreviver. E eu falo isso quando eu estava lendo isso aqui e pensando, cara, e agora eu vou contar uma falha minha. Por muito tempo, eu vivi dentro da igreja e eu não dava tanta importância para a palavra. Eu achava que simplesmente orar, ter encontros com o Senhor na igreja era o suficiente. Mas, cara, se a gente não tiver um firme fundamento na palavra, cara, a gente não resiste. Quando vier dificuldade, a primeira coisa que a gente vai fazer é desanimar e não correr para as Escrituras, que é onde é o nosso socorro. E, cara, eu vivi muitos anos assim, muitos. Eu até falo, eu comecei 6 anos atrás, eu falo para alguns 5, 6 anos atrás que eu comecei a viver isso aqui. Nasci num lar cristão. Mas eu não dava tanta importância para a palavra. E hoje eu vejo a dificuldade, às vezes, que eu tenho em algumas áreas, por causa de deixar a palavra do Senhor de lado. E, cara, uma igreja aqui, quando eu falo, não é só igreja tempo, a igreja é você, que não é firmado na palavra, cara, não vai resistir, não vai aguentar, vai vir os dias maus, a gente não vai conhecer, a gente vai ser enganado, a gente vai se deixar levar
tanta bobeira que a gente vê dentro da igreja, na nossa atualidade hoje, né? E o que fazer então? E agora eu vou fazer propaganda para nossa igreja. Cara, valorize as ferramentas que a tua igreja te dá. Ali em Blumenau a gente tem EDL, a gente tem o EDM, tem os 30 semanas. Valorize isso, cara. Quanto mais você puder buscar, é importante a gente buscar no nosso secreto, é importante a gente fazer o nosso devocional, isso é muito importante. Mas a gente buscar em grupo, unânimes, juntos, num propósito, isso é muito importante. Então eu queria te incentivar, busque a palavra. Quando o pastor, quando o líder de jovens, o Rodrigo, convidar, cara, vem, abraça, vamos junto, vamos caminhar junto, vamos estudar a palavra, vamos buscar a palavra. Porque é isso que vai nos manter nesse tempo difícil. Amém? E quando a gente continua aqui, em Atos 2, no 42, fala sobre a comunhão, né? Essa comunhão enfatizada em grego é koinonia. E koinonia, a palavra indica o afastamento de interesses particulares e a união com outras pessoas para um cumprimento de um alvo comum. A koinonia, portanto, é colocarmos de lado o nosso interesse, egoísmo, visando somar forças para o reino. Ali quando fala em comunhão, eles não estavam preocupados ali com os seus interesses, mas sim num objetivo, num propósito. E às vezes é difícil, né, mano? Às vezes é difícil a gente andar em comunhão. Mas a gente tem que aprender. As Escrituras nos ensinam. Por que eu falo isso, cara? Porque agora eu vou usar uma frase que por muito tempo também usei. Eu gosto de falar o que eu já fiz, porque daí eu posso me apontar, eu não aponto para ninguém. Comunhão, mano, é quando a gente fala assim, cara, eu tenho que suportar o cara ali, a palavra fala, mas eu não gosto do cara. Ou às vezes meu pastor fala algo e eu vou dizer, cara, eu vou fazer em obediência. O Senhor tem me pegado nisso. Porque muitas vezes a gente fala assim porque é nosso ego ou é o nosso querer. Eu não concordo, mas eu vou fazer. Está errado, mano. Muitas vezes a gente tem que se anular, a gente tem desejos. Não é errado ter desejos. Mas às vezes a gente quer ser rebelde, porque isso é rebeldia, mano. Infelizmente, a palavra bate em mim, porque eu já falei muitas vezes, eu não concordo, mas vamos fazer. Isso não é estar em unanimidade, isso não é estar junto, em comunhão com o corpo. Como eu acabei de falar, a comunhão, a koinonia, cara, eu vou me anular. Eu não queria fazer isso agora. Mas se o meu líder, o meu pastor, o meu irmão quer fazer, e cara, e não é algo que está fora da palavra, eu estou junto. Eu vou te abraçar, eu vou estar junto. Eu quero me colocar no teu lado. Eu quero me colocar à disposição. Eu, quando eu era gurizão, jovem, também não sou muito velho, né, mas eu usava muito isso com meus pastores. Eu não concordo com o que ele está fazendo, mas eu vou fazer. Mas eu ia fazer já contando que ia dar errado. Se der errado, a culpa é dele, né? Tô nem aí. Cara, isso não é comunhão. Isso não é comunhão. A gente tem que se anular e abraçar a causa. Se o seu pastor Elton, te chamar, cara, vamos fazer isso. Aí talvez tu vai pensar, mas não era isso que eu queria. Queria fazer aquela outra coisa. Cara, deixa de lado. O momento certo, o Senhor ele vai te dar. Uma coisa que tem acontecido lá em Blumenau, e eu já troquei ideia com alguns jovens, a galera está empolgada por evangelismo, né? Está empolgada para isso. Só que, cara, a gente está começando a engatinhar agora. E às vezes o pessoal vem empolgado, vamos fazer isso, vamos fazer isso.
Aí eu dou uma freada. Não tô dedando a minha liderança que está aqui, né? Não é vocês. Mas às vezes eu dou uma freada. Pô, Rafa, mas eu queria fazer isso aqui. Cara, mas vai ter um momento. O Senhor não está direcionando isso agora. Tipo assim, o que eu quero te fazer, respeite a tua liderança. Respeite os teus pastores. Se eles não estão vendo aquilo ali agora, cara, não vamos fazer. No momento certo vai acontecer. A gente tem começado ali e a gente tem visto frutos, tem visto jovens que estão com desejo. Cara, no momento certo. Talvez se tivesse começado um pouquinho mais lá atrás, talvez não tinha dado certo, não era o tempo do Senhor. Mas a gente vai à frente. Então abrace o seu pastor, abrace seu líder, abrace seu líder de GC, cara. Não seja rebelde, não seja igual eu falava. Eu vou fazer, mas eu não concordo. Amém? A comunhão, ela deve ter um alvo comum. E no contexto, esse alvo era bem tangente quando a gente olha ali. Eles tinham um alvo, era conhecer a palavra do Senhor, andar junto. E a gente vê que eles comiam juntos, e partilhavam o pão. E como podemos, num modo prático, viver essa comunhão? A comunhão, ela não é só a gente estar reunido num templo, como a gente está agora, a gente está aqui reunido. Isso não é comunhão. Isso muitas vezes é um ajuntamento. Para a gente viver a comunhão, deixa eu pegar aqui meu raciocínio em pó, peraí. Para estar juntos, podemos estar juntos, mas sem comunhão. Mas para viver de modo prático a comunhão, precisamos estar juntos. E não se trata só de um espaço físico, de um templo, mas de viver a mesma fé, de viver o mesmo espírito, de viver o mesmo objetivo. Isso é comunhão. Se a gente entrar aqui nesse lugar, dentro da igreja, dentro do templo, só se reunir, cara, um querer puxar para um lado para o outro, isso não é comunhão. Isso não é estar conectado um com o outro, conectado com o reino. Amém? E a vida daqueles cristãos, a gente via que ela era marcada pela união e generosidade. A comunhão, ela gera um cuidado mútuo que resulta em um compartilhar generoso para suprir as necessidades, como a gente vê. A generosidade voluntária, ela gera um coração aberto para abençoar. Amém? E o terceiro aqui que eu quero falar é sobre a valorização do partir do pão, né? E isso aqui a gente pode pegar de duas maneiras, né? O partir do pão, sentar na mesa e repartir do pão, e o repartir do pão, a palavra, o ensinamento. Há um entendimento que a expressão partir do pão é uma referência de duas ideias. E a primeira, ela é expressa como uma refeição, partir o pão. E a segunda conotação é que aponta para a Santa Ceia do Senhor. Como a Santa Ceia naquela época ela era o alimento, né? Não era como a gente faz hoje. Eles sentavam juntos, se reuniam, comiam e bebiam juntos. Então o que eles faziam? Eles falavam da palavra. Esse era o partir do pão. Enquanto eles estavam na mesa reunidos, eles partilhavam o pão da carne, fica meio feio, né? O pão físico, mas o pão da palavra, que era a palavra. Eles partilhavam para as pessoas, para os amigos que sentavam junto. E isso é uma igreja, mano, que vive o evangelho, a gente poder partilhar esse pão. Não só o pão físico, mas o pão espiritual. A gente ter esse pão, cara. Então, quando a gente está alicerçado na palavra, quando a gente está em comunhão com nossos irmãos, cara, é muito fácil a gente partilhar o pão. Vai chegar pessoas necessitadas, às vezes, não de um alimento, mas de uma palavra. E a gente olha aí para fora, como há pessoas que necessitam desse pão.
pão do céu. O pão, a palavra. Cara, às vezes para nós, eu tenho tido algumas coisas meio loucas, assim, às vezes eu troco uma ideia com algumas pessoas e diz, cara, o Senhor estava falando comigo isso. Tu acabou de confirmar algo. Eu precisava ouvir isso, cara, eu estava desanimado. Isso é o partir o pão. É a gente ter esse pão, esse alimento para dar para as pessoas. Compartilhar com os irmãos. Amém. Que esse partilhar do pão não seja somente o pão físico, mas sim o espiritual também. E agora, ali na parte que eu mais gosto, e eles perseveravam na oração, eles davam valor à oração. Tudo que a igreja ali fazia era antecedida por oração. E aqui a gente vai caminhar um pouquinho na Bíblia aqui. E havia um bom exemplo da liderança, que era o hábito de orar no templo às 3 horas da tarde. Em Atos 3:1 fala sobre isso. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Havia um bom exemplo, buscavam intensamente o Senhor nos momentos de perseguição. A gente vê em Atos 4:31 fala sobre isso. E eu vou ler. Cadê o meu 31 aqui? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam o Evangelho. Nada para a liderança era mais importante em sua atividade do que a pregação da palavra e a oração. Quanto a nós, que o nosso coração seja algo constante, como recomenda a palavra, né? Como a gente vê. Cara, eu não vou me estender muito, eu sou rapidinho. E a conclusão, mano, que eu quero trazer. Quando a gente vê essa igreja lá atrás e a gente fala, pô, cara, aquela igreja ela viveu curas, milagres, eles tinham ousadia, a gente via loucuras ali, mas no que nos impede de viver isso? Se o Senhor ele nos dá o que eles faziam. É meio doido, né? Esses dias eu estava vendo um documentário de um cara e ele começou a falar sobre Atos e ele começou a ficar inconformado porque ele ia de culto em culto, domingo em domingo. E daí ele disse, cara, era sempre a mesma coisa. Eu saía dali, esperava chegar o outro domingo. Cara, e aquela palavra, o Luiz estava lá em casa, nós estava vendo. Cara, aquilo começou a me incomodar, velho. E daí a gente vê em Atos, cara, os caras faziam milagre. Os caras tinham zelo pelos outros, cara. Por que a gente não vive isso? Porque a gente se acomoda muitas vezes em sentar e ouvir. E eu falo isso por mim. Como eu já falei que eu não buscava a palavra. Vivi muito tempo, eu perdi muito tempo dentro da igreja, achando que era crente. Mas era um crente de banco, que ia e voltava, ia e voltava. E eu olhava aquele cara falando assim, cara, eu comecei a sair na rua, eu não me conformo que essa palavra, que isso tem nas escrituras e a palavra fala que o Senhor ele não muda. Por que a gente não tem vivido isso aqui hoje? E ele começou a andar nas ruas, e começou a conversar com as pessoas e falar do amor de Deus e orar pelas pessoas e as pessoas eram curadas. Só que daí eu olhava assim, eu olhando o documentário, cara, ele não fazia nenhum ritual. Cara, ele chegava assim, tá com problema na tua perna? Posso orar? Botava a mão e orava. Simples. E a pessoa era curada e tu via que a pessoa ficava espantada, admirada com aquilo. Cara, e o que tem nos impedido de viver isso? Ontem
que eu estava lá em casa, eu compartilhei uma coisa. A gente pede tanto o avivamento do Senhor, né? A gente pede, 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 pede. E um dia o Senhor falou assim para mim: para que tu quer um avivamento? Para te achar que tu é melhor do que a outra igreja? Para dizer, na minha igreja está acontecendo isso aqui, olha só, tem cura, tem isso. Cara, nós precisamos voltar ao Evangelho, à comunhão. E a comunhão também não só aqui dentro, mas a comunhão com nossos irmãos, as nossas igrejas ao redor. Sabe por que a igreja não tem feito diferença na sociedade? A gente tem feito diferença, sim, eu não vou dizer que não, mas a gente não avança mais parece que tem uma barreira, porque não há unidade no corpo. É um puxa para cá, outro puxa para lá. Eu estava na conferência, estava com o Tiago lá em casa, que pregou à tarde. Ele falou algo que tem acontecido lá em Curitiba, eu achei muito lindo. Eles estão com um movimento lá, que igrejas têm se reunido, e eles começaram pequeno, cara, e hoje eles estão enchendo estádios em Curitiba. Estão enchendo o estádio. Só que houve um começo e agora ele diz, cara, está crescendo de um jeito que está durando uma semana esse evento. Por quê, cara? Uma igreja deixou de lado a sua doutrina. Ele falou que ele se reúne com gente da presbiteriana, gente da assembleia, de várias igrejas. E eles estão ali não pensando, cara, mas eu acho que a minha doutrina é melhor que a do cara. Eu creio nisso aqui. O cara, não, cara, eles estão pensando num comum, no Senhor, no corpo, em Jesus. Cara, a igreja, a gente só vai avançar, mano. E eu vejo que o avivamento só vem sobre nós quando a gente entender como igreja que a gente é um só, que a gente não é inimigo um do outro. Aí eu creio nisso aqui. Eu creio no que vai acontecer na nossa cidade, na nossa nação, ao redor do nosso país, no nosso mundo. Eu creio nisso. E era essa palavra que eu queria deixar, mano. Eu queria que você se levantasse. Se a banda quiser subir, pode subir. Cara, eu queria que você pensasse nisso. Como eu falei, por muito tempo eu não lia a palavra porque eu achava que não era o mais importante. Só que aqui a gente vê esses 4 pilares que eles faziam no 42 ali, né? Na doutrina dos apóstolos, no compartilhar do pão, na comunhão e o último, na oração. A gente vê a importância disso. Cara, se faltar um no meio desses, cara, a gente joga tudo fora. A gente até pode ter a comunhão com o Senhor no nosso quarto, mas, cara, se nós não tiver comunhão de um corpo, não vai adiantar de nada aquela comunhão que a gente tem lá no quarto. Porque a partir do momento que a gente sai dali, vai ficar ali. Então eu queria te levar a pensar, e se, cara, se tens alguma dificuldade em alguma dessas áreas, não tenha vergonha. Eu queria te dar esse tempo. Cara, eu vou te dizer que eu sou muito preguiçoso para ler. Eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu sou preguiçoso, mano. Mas o Senhor, Ele tem me cobrado. Como é que tu tem pedido para mim te usar se tu não tá buscando, mano? Tu não tá lendo? Como é que você quer ser conhecido, quer ser usado pelo Senhor se você não conhece, se você não busca, se não tem interesse de saber quem que Ele é, saber da história dEle? Na oração é a mesma coisa. Às vezes eu troco ideia, tem pessoas que têm dificuldade na oração, mano. Isso é um problema grande. Sem oração não há intimidade com o Pai. Então, se você tem alguma área, cara, eu queria te convidar a esse momento. Baixe a sua cabeça onde você estiver. Cara, clame pelo Senhor, peça. Ele fala pra gente pedir, quando a gente tem dificuldade, a gente pedir. Ah, Senhor, eu tenho dificuldade de
parar e te buscar, orar. Cara, pede para o Senhor. Eu tive isso também, e eu não tenho vergonha de falar. E eu dizia, Senhor, eu estou aqui, não estou com vontade, mas a minha carne ela vai ficar aqui. E eu vou te dizer, quando eu falava para o Senhor, que eu não tinha vontade de estar ali, que eu não tinha... A minha carne não queria estar ali. Cara, eram os melhores momentos. Que o Senhor vinha e Ele fazia coisas grandes, falava comigo. Porque o Senhor, Ele gosta de um coração sincero. Não adianta a gente querer maquiar. Como eu falei, eu maquiei por muito tempo dentro da igreja a minha vida. Se fazendo que era o cara, se fazendo que buscava, mas dentro da minha casa não era assim. Minha esposa está ali para falar. Não adianta, mano. O Senhor, Ele te conhece no teu mais profundo. Então, nessa noite eu queria te incentivar, cara. Se tem dificuldade em alguma desses 4 pilares, cara, quiser se jogar aqui, quiser ficar aí, cara, fica à vontade, mas não saia daqui com essa dificuldade. Clame ao Senhor, peça força. Porque sem isso aqui, cara, a gente não vai viver o que as Escrituras têm falado para nós. O que as Escrituras nos prometem. Isso aqui é o básico, mano. Isso é o básico. Amém?